Bom, boa noite. Meu nome é Gabriela Maia Cabelo, meu RL 2109-3315. No QR Code da atividade 9 está escrito Gesundheit, quer dizer, acho que saúde em alemão. Hoje é dia 28/6/2021, agora são 21h18. Então, nessa atividade, primeiramente, eu apresentei aqui as etapas do processo de manufatura aditiva, impressão 3D. Então, primeiramente, tem o projeto da peça em 3D. Depende aqui do momento que você recebe o projeto, né? Você pode ter aqui o modelo de preparação, então o arquivo do projeto. Aqui seria a parte de desenho, né, de design. Então, este processo pode ocorrer por ferramenta de CAD ou também scanner 3D, como mencionado aqui. Depois pode ter também alguma correção da peça 3D, porque às vezes você tem falhas, como furos no objeto, que precisam ser corrigidos para que as peças fiquem sólidas. Depois você tem também, que eu acabei de falar, seria o processamento do arquivo, né? Depois, na verdade, que você tem também a parte de fatiamento, né? Antes de ir para a parte de camadas. Então, através desse programa fatiador, né, ou slicer, aí como Cura, né, o Simplify, o modelo 3D é transformado em camadas ou fatias, então traduzidos em linguagem que a máquina entenda. Então, normalmente é o formato de code, né, que a gente acabou aprendendo. E aí depois você tem um setup, né, da impressora, você tem a modificação de escala, né? Você escolhe a escala que você vai querer imprimir. Então carrega o filamento ou a resina, grava o arquivo de G-Code, né? Um cartão de memória aí, geralmente, e aí inicia a impressão. Aí você tem que monitorar, né, toda essa impressão para ver se não dá nenhum problema durante o processo. Por fim, você tem um protótipo, né? Pode ser que você precise aí limpar a peça, né? Dar um acabamento. Então, você precisa tirar da mesa, se for um FDM ou da cuba, né? Se for uma impressão através de uma resina. Aí, geralmente, fazem a limpeza com álcool ou água, né? Então, em algumas impressões, você tem que remover ainda os suportes. Eu lembro que tinha alguns suportes que eram feitos de cera, ou então com o próprio material da peça, né? De forma que você consiga remover. Às vezes precisa fazer uma usinagem, às vezes com a mão mesmo você faz alguns acabamentos. Você pode também ainda pintar, né? E aí esse é basicamente o processo aí, né? Por fim, você tem aí um protótipo, que aí você pode criar ou um molde, ou então fazer parte mesmo de uma fabricação aí em massa, né? Depois foi solicitado para a gente apresentar 2 parâmetros utilizados no planejamento do processo que interferem na qualidade da superfície do produto. Então, conforme a gente viu em aula, a gente tem a anisometria, né, que de acordo com o ângulo, né, que a gente coloca a peça para ser impressa, vai interferir então na minha resistência. Mas por que isso, né? Então, você tem lá você tem várias posições, né, de camadas que serão depositadas. Então, dependendo da mudança que você faz nessa orientação, você interfere na propriedade física mecânica da peça.
Então, se você coloca, por exemplo, uma peça 0 grau, você vai depositar as camadas na horizontal, então você vai ter menos número de camadas. Já em 45 graus, você vai ter uma maior quantidade de camadas. Em 90 graus, ainda mais camadas. Então, acontece, como essas camadas não têm tanta aderência entre elas, se ela sofrer uma força de cisalhamento, ela não vai ter tanta resistência, entendeu? Quanto se a gente aplicar uma força de compressão entre elas. Então, a mesma peça é construída com ângulos diferentes de posicionamento, né, devido à orientação das camadas, e onde vai ser aplicada a força tem influência sobre os comportamentos mecânicos. Além disso, você tem uma malha de triângulos. Então, quando você está definindo a geometria da peça, tem que pensar nisso, porque quanto maior a quantidade de triângulos, então, né, que você for ter aqui, quanto então menor a tolerância, né, mais triângulos você vai ter, consequentemente, você vai ter uma conformidade maior com a geometria, você vai ter mais fidelidade com a geometria da peça. Então, se você não tiver uma resolução adequada, né, ocorre lá o efeito escada, porque não se atende à espessura mínima, né, que você precisa. E aí acaba impactando aqui também, né? Então, com uma resolução menor, você diminui a influência aqui do efeito escada, fica mais discretizado, né? Como tá vendo aqui no gatinho, aqui no ursinho. Só que por outro lado, né, discretizando mais, você aumenta a quantidade de camadas e, consequentemente, o tempo de impressão, né? Então é isso, aí seria esse terceiro parâmetro aqui, número de camadas no efeito escada. Por último, a comparação entre a manufatura aditiva e o processo de usinagem CNC, em relação às etapas do processo, né? Taxa de produção e geração de resíduos. Então a gente sabe que o CNC é um dos métodos aí mais populares, né, de fabricação para produção de médio e alto volume. Você tem uma excelente repetibilidade, alta precisão e tem uma ampla variedade de materiais também. E acabamento da superfície a gente sabe que é muito boa, né? Se for feito de uma forma correta. Então, os processos de manufatura aditiva, né, ou impressão 3D, já adicionam, né, um material por camada. Enquanto a CNC, você tem uma fabricação subtrativa, já na impressora 3D você tem uma impressão aditiva. Então, os processos não dizem tantas ferramentas ou os acessórios especiais, né? Aqui no CNC a gente viu, né, na fresa a gente viu que as ferramentas são caras, né? São especiais. Então, os custos iniciais da fabricação aditiva é um pouco menor, né? Depende também da complexidade, claro, do equipamento, o material que você vai utilizar. Mas a principal diferença entre, então, a usinagem CNC é que a impressão 3D é uma forma de fabricação aditiva, enquanto a usinagem CNC é subtrativa. Então, você tem aqui um tarugo, né, um bloco, e aí a gente vai cortando o material para criar a peça finalizada no CNC. Mas algumas vantagens, então, do CNC também inclui grande precisão dimensional, né? Então, você tem uma maior precisão dimensional nesse processo de CNC e maior variedade também de materiais, né? Em compensação, por ser uma fabricação subtrativa, você tem um desperdício grande de materiais, né? Então você gera cavaco, gera também às vezes até poluição, né, para o meio ambiente. Você tem a utilização de óleo,
mistura com esse cavaco, às vezes é difícil você aproveitar, né? Tem alguns projetos para aproveitar o óleo, mas é complicado. Líquido de refrigeração também. Já aqui na fabricação aditiva é um processo mais limpo, né? Você também pode ter projetos com bastante detalhes, só que com algumas limitações. Na verdade, os dois têm algumas limitações, né? Depende muito do processo que você quer. E a vantagem é que você tem menos desperdício de material, devido ser uma fabricação aditiva e não subtrativa. Então, é isso, obrigada.